Oi, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a você que tira um tempinho para assistir os vídeos, para acessar o canal Pelas Portas do Coração. E se os conteúdos que eu tenho postado faz sentido para você, tem uma conexão com a sua alma, com as perguntas que você vem fazendo na sua jornada, compartilhe, deixe o seu like para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. A gente está no mundo, né, das redes sociais, das plataformas, mas há que ter critérios, né, para que os nossos acessos não sejam simplesmente aquele das conexões rápidas, mas que a gente possa, que quando a gente acessa um vídeo que faz uma conexão com as nossas buscas, que a gente possa ganhar uns minutos para que aquilo que está sendo falado realmente tenha um impacto nas nossas reflexões. E é isso que eu busco com o canal Pelas Portas do Coração. E se você quiser, deixe perguntas. Se você quiser ver mais alguns assuntos aqui, a gente fala dessas questões, né? Da leveza, da sensibilidade, dos enfrentamentos do dia a dia. Se você quiser que eu aprofunde mais algum tema, seja sempre muito bem-vindo e as suas colocações são sempre lidas. Hoje, especificamente, eu quero falar um pouquinho com vocês dos florais do Dr. Bach. Os florais de Bach são, com certeza você já ouviu falar, eles têm uma questão terapêutica, né? Eles agem no nosso campo emocional, vibracional. Dr. Bach era um médico inglês e muito observador. Sempre quando a gente olha a obra de alguma pessoa, é muito importante a gente acessar a vida dela, porque a vida se traduz, aquilo que a gente vai tecendo ao longo da vida, ele se traduz, né, nas produções, naquilo que a gente vai deixando de legado. E o Dr. Bach sempre foi muito investigativo, ele sempre se questionou muito quanto a tudo que ele ia observando nos tratamentos que ele fazia como médico dentro da medicina tradicional. E um dos questionamentos básicos dele foi: por que alguns pacientes se curam e outros não? Com o mesmo diagnóstico, com os medicamentos dentro das normas específicas, e é claro que ele sabia dos impactos das questões sociais, de tudo que envolvia os pacientes, mas
ele falava, tem que ter alguma coisa a mais. E a coisa a mais para ele, vendo que ele estava imerso num tempo de uma medicina bem quadradinha, como ainda hoje tem muito disso, né? Mas hoje muitas questões já se ampliaram. Imagina na época do Dr. Bach. E ele sabia que era no campo emocional, em como as pessoas olhavam a vida, como aqueles problemas eram vividos por cada um, que fazia a diferença na condução e no resultado dos tratamentos. Aí ele foi trabalhando. Quando teve a Primeira Guerra Mundial, ele foi um dos médicos designados para tratar os pacientes de guerra, então ele vivenciou muito as questões dos traumas, e ali ele já começou a se dedicar mais às dores da alma. E depois ele teve um problema sério, precisou fazer uma cirurgia e foi diagnosticado com um problema incurável. Aí ele, jovem, muito jovem ainda, uns 30 e poucos anos, ele falou, olha, eu preciso, já que eu tenho no máximo uns 3 meses de vida, eu quero eu quero pensar mais, refletir mais. Aí ele fechou o consultório particular dele, deixou a universidade, o trabalho tanto como professor e com os pacientes da universidade, e foi para o campo. Ele foi muito questionado em tudo aquilo que ele tinha vivido como médico, na sua própria, agora o seu próprio processo de adoecimento, e ele começa, chamem de conexão, ele começa a se atentar à beleza. Ele já era um cara ligado à natureza, mas era um lugar de muitas flores. E ele é intuído, vamos chamar, né, a princípio de intuição. Ele foi intuído, e eu, por exemplo, que acredito que existem sim conexões com o mais alto, ele tinha uma missão, né, na descoberta dessas essências. Ele vai descobrindo essências das flores, não é qualquer flor, né? Eram flores específicas, e em cada uma delas ele testava uma emoção humana: a raiva, a culpa, os sentimentos egóicos e vários outros que todos nós possuímos. E os sentimentos, quando eles são bem direcionados, por exemplo, a raiva. Ai, 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 como eu não consegui fazer isso aqui. A raiva, às vezes, de não conseguir, me move a que eu consiga. Não, eu vou tentar, não, mas que raiva, dessa vez eu vou conseguir. Não é assim? Mas a raiva, quando ela não está na luz, ela pode fazer estragos, tanto no campo físico, como no campo dos relacionamentos. Então, em cada flor que ele foi descobrindo, ele conseguiu descobrir a essência de trazer aquela emoção desequilibrada
para a luz. E foi um processo muito denso, e quando ele viu, ele não estava mais sentindo nada, ele se curou. O que mostra também que quando temos uma questão que nos move, um trabalho, um amor, que os nossos recursos internos estão trabalhando e a gente sente uma leveza, o nosso corpo físico, mental, espiritual, ele consegue se manter nesse equilíbrio. Aí ele voltou, fez a testagem dessas essências e muitos pacientes foram impactados pelo tratamento com os florais do Dr. Bach. E é claro, né, quando os florais de Bach começaram a ser divulgados, tem a coisa, tudo aquilo que não está nos moldes da medicina convencional, sabe, o 2 e 2 é 4? É místico, é um chazinho, E aí, vocês sabem, tudo foi assim, com grande Hahnemann, da homeopatia, quantos tratamentos, acupuntura, que era uma coisa, nossa, será que o tempo foi atestando e dando a mão à palmatória, né? E hoje os florais de Bach estão aí, independente de você acreditar ou não que aquelas gotinhas façam a diferença, elas fazem. Você não precisa acreditar, é só tomar. E tem muita coisa para falar, eu sou uma apaixonada pelos florais de Bach. Vou contar a minha experiência pessoal com os florais de Bach, mas para o vídeo não ficar tão longo assim, vamos deixar para o próximo. E é muito interessante saber sobre os florais de Bach. E eles têm, sim, uma atuação muito grande e específica no campo das emoções. Muito obrigada, você que ouviu até aqui, e daqui a pouquinho tem mais, a gente já continua falando dos florais de Bach.